Nós vamos falar então sobre o Deep Security, uma solução da Trend Micro desenvolvida para servidores. O Deep Security, então, nós vamos trabalhar primeiramente falando sobre os conceitos, os módulos, licenciamento, instalação dos agentes, deploy, comunicação, políticas, instalação do gerenciamento e troubleshooting. O conceito do Deep Security é simples. Ele é uma solução desenvolvida para servidores Windows e Linux, na qual tem por sua vez proteger os mesmos das ameaças virtuais e de ataques internos e externos. O Deep Security fornece alguns modos de segurança. São eles: anti-malware e spyware, que faz a proteção contra vírus como trojans, worms e ransomware. Web Reputation faz a proteção de acessos a sites maliciosos. Intrusion Prevention, conhecido como IPS, faz a proteção de ataques externos e também internos, caso haja uma máquina com uma infecção, por exemplo. O Firewall, tu podes fazer configurações de firewalls, por exemplo, como o do Windows, liberando e bloqueando portas e também somente monitorando. Os logs do Firewall ajudam bastante os analistas a identificarem possíveis ataques, tráfegos muito intensos numa devida porta ou vindo de alguma origem específica no ambiente. O Integrity Monitor, ele faz o monitoramento de diretórios, arquivos, em geral, de um servidor ou diversos servidores. O Log Inspection, ele vai fazer a coleta dos logs dos servidores Linux e Windows e vai trazer de uma maneira mais simples e objetiva as informações que tu queres coletar no ambiente. E o Application Control é uma das últimas features inseridas no Deep Security, na qual tu pode bloquear aplicações através dele, ou seja, tu pode definir em um servidor quais aplicações podem rodar ou não. Dentre os módulos comentados no slide anterior, somente alguns destes módulos trabalham com estrutura de políticas: Firewall, IPS, Integrity Monitor, Log Inspection e Application Control. Esses módulos tu podes configurar políticas específicas para identificar um determinado acontecimento no ambiente. Por exemplo, Firewall, como foi dito antes, tu pode criar uma política para monitorar o tráfego de um banco de dados. IPS, tu pode configurar uma regra para verificar se está sendo explorada a vulnerabilidade de um site HTTP interno. E, por exemplo, Integrity Monitor, tu pode verificar acessos ao servidor, como também pode monitorar uma pasta de um servidor de arquivos. E o Log Inspection, tu pode também configurar para somente logar logs de segurança de um servidor Linux, por exemplo. Os módulos de anti-malware e Web Reputation são configuráveis dentro das políticas, porém não são customizáveis a nível de regras específicas como os demais módulos. Ou seja, dentro do anti-malware e Web Reputation, nós não temos regras a serem definidas. Nós temos checkbox e exceções, na qual a gente pode configurar uma exceção de um devido site ou a exceção de um devido diretório que não precisa ser escaneado. Nós temos uma informação importante também. O módulo de anti-malware do Deep Security ele vem configurado em modo default. No modo default, o Behavior Monitor e o Machine Learning vêm desativados. Deve-se configurar um novo padrão de scan para ativar essas features. Ou seja, o Behavior Monitor e o Machine Learning, que são engines que fazem a verificação de ransomware, elas vêm desativadas para os servidores para evitar problemas de falsos positivos. Então é interessante criar uma nova política de scan e ativar essas engines, para que assim o servidor tenha a devida proteção e, antes de mais nada, tu ter como analisar o que vai acontecer para depois trabalhar também com exceções dentro dessas engines. O licenciamento dos módulos são simples e funcionam da seguinte maneira: o anti-malware e o Web Reputation são licenciados juntos, o IPS e o Firewall também são licenciados juntos, e na nova versão, o Integrity Monitor e o Application Control também começaram a ser licenciados juntos. O Log Inspection já é uma licença separada. Ou seja, isso é uma questão mais comercial, mas é importante quando o cliente solicitar entender como é que funciona a questão de licenciamento, pois ele pode, por exemplo, comprar mais licenças para anti-malware e Web Reputation do que para IPS e Firewall. Então ele pode, por exemplo, ele tem 30 servidores, ele quer anti-malware e Web Reputation 30 licenças, porém para máquinas que eles têm na DMZ, ele pode pegar somente IPS e Firewall para essas devidas máquinas, ou seja, vai gerar uma economia para ele, não vai ter um custo tão alto adquirindo licenças desnecessárias.
Os agentes do Deep Security podem ser instalados de diversas maneiras. Tudo depende de como é que está configurado o ambiente do cliente. Em ambientes mais complexos, com uma infra de servidores maiores, na qual é utilizado o VMware, o Deep Security entrega os métodos de deploy a seguir. Agentless, na qual o IPS e o Firewall precisam do filter driver instalado no host ESXi, e também o DSVA, que é o Deep Security Virtual Appliance. O modo Agentless, tu terá que instalar o filter driver no host ESXi e consecutivamente reiniciar ele para fazer a completa instalação do filter driver. E isso normalmente é feito fora de horário, pois todas as VMs vão precisar ser desligadas. Já o DSVA, tu pode instalar com todas as VMs ligadas no momento, ou seja, a quente, e ele vai trabalhar junto com o agente local do Deep no servidor. Como funciona isso? Dependendo da versão do VMware e a versão do Deep Security, por exemplo, o DSVA vai conseguir entregar proteção de anti-malware para todos os servidores do host ESXi. Dependendo da versão, isso tem que ser olhado na matriz de compatibilidade. Porém, o IPS ele não consegue ativar. Aí tu vai precisar ter o agente instalado local no servidor. Aí tu vai conseguir ter o agente do Deep Security local fazendo a proteção de IPS e o DSVA fazendo a proteção de anti-malware. Isso ajuda bastante na questão do deploy, ou seja, tu tem 5 VM num host ESXi e tu tem um DSVA instalado fazendo a proteção dessas 5 VMs na engine de anti-malware, ou seja, tu ganha tempo e também evita o uso abusivo de recurso da VM. Também, por exemplo, como eu comentei, existe a instalação do agente via default, que para Windows é o pacote MSI, para Linux, CentOS é o RPM e para distribuições Debian, .deb. Isso pode ser feito download dentro da console de gerenciamento ou no site da Trend Micro. Por exemplo, aqui nós temos um método de deploy, na qual nós temos 2 hosts ESX e cada host tem um virtual appliance. E um host da esquerda tem um agente só em uma VM e no host da direita nós temos 2 VMs, uma com cada agente. Ou seja, nós temos um trabalho em conjunto. Nós temos o virtual appliance atuando junto com o agente na VM. Ou seja, o agente em uma VM vai estar fazendo uma proteção por alguma engine e o virtual appliance vai estar fazendo em outra. Caso não queira utilizar o agente do Deep localmente, pois o DSVA, no caso, faz a proteção necessária que você precisa, pode deixar somente o DSVA, porque também vai evitar o uso de recurso abusivo, como mencionado antes. À esquerda, nós temos alguns servidores que não têm o DSVA agindo, tem somente o agente local do Deep Security. Logo acima nós temos os relés, do lado temos o Smart Protection Server, que são servidores de atualização da Trend Micro localmente. Em cima nós temos 2 servidores Manager e, enfim, temos integração com a LDAP, etc. Nós temos então uma questão importante, que é a comunicação do agente com o Manager. O Manager se comunica com o agente na porta 4118 e o agente se comunica com o Manager na 4120. Essa porta também é a porta de ativação do agente, caso seja feita via linha de comando. A porta 4119, a gente vai acessar o Web Console do Deep Security Manager, que também utiliza o protocolo HTTPS. Das comunicações importantes são essas. Depois vem as portas padrões de comunicação, por exemplo, do Manager com o VMware, que utiliza 443, 25 para envio de e-mails, de alertas, 53 para o Manager fazer consulta de DNS no ambiente, e a porta de integração do AD ou da LDAP, que é 389. O DSVA tem a mesma forma de comunicação que o agente, ou seja, o Manager se comunica com o DSVA na 4118 e o DSVA se comunica com o Manager na 4120. Nós temos uma questão aqui que é a porta 5274, que é de saída, na qual o DSVA vai se comunicar com um Web Reputation Server local. Por exemplo, caso tenha um Smart Protection Server interno. E também, para fora, caso não tenha o Smart Protection Server, ele vai utilizar a porta 8443 para se comunicar com a Trend Micro para fazer o download de informações referente ao Web Reputation e File Reputation e também enviar essas informações para a Trend Micro. Então aqui nós temos a comunicação do agente de relay. O Manager vai se comunicar com o agente de relay na 4118 e o Manager e um agente num ambiente também vai se comunicar
com o agente de relay na 4122 para fazer o download de componentes, entre outras atualizações. O agente de relay se comunica com o manager também, porém ele pode se comunicar com a nuvem da Trend para obter atualizações, utilizando a porta 80 e 443. Algumas informações importantes. O agente de relay só pode ser definido em computadores com arquitetura 64 bits, que sejam Windows Servers. É interessante ver que a porta 4120, quando a gente vai se comunicar com o manager, somente para ativação. A porta de atualização é através da 4122. Caso tu não tenhas um agente de relay configurado no ambiente, os agentes não vão conseguir nem receber as políticas e nem fazer atualizações de patterns ou engines. Trabalhando com as questões de policies, o Deep Security traz por padrão diversas políticas para diversas versões de sistemas operacionais, Windows e distribuições Linux. Por boa prática, o ideal é criar uma política nova e habilitar os respectivos módulos para os servidores em questão. Após isso, usar a opção de Recommendation Scan para que o DIP aplique de maneira correta as respectivas políticas de IPS, Log Inspection, Integrity Monitor e Firewall. Ou seja, nós temos já políticas com regras pré-definidas pela Trend Micro, pela boa prática deles, mas nós também podemos criar uma política do zero e utilizar o Recommendation Scan para saber que tipos de regras e quantas regras foram aplicadas para um específico servidor. Por exemplo, nós podemos ter um Windows Server 2012 atualizado com algumas aplicações, por exemplo, utilizando o IS, Net Framework ou algum outro tipo de solução, e o Deep Security, fazendo uma análise de IPS, pode detectar umas 500 regras a serem aplicadas. E num outro Windows Server 2012, também com outras soluções instaladas, ele pode detectar mais ou menos. Por isso é interessante utilizar uma regra nova do zero e utilizar o Recommendation Scan para identificar a real necessidade das regras que vão ser aplicadas nos servidores. Pois, se nós colocarmos uma regra pré-definida pela Trend Micro, pode ser que não atenda à necessidade do servidor completamente. Pode ficar faltando regras ou como pode ter regras a mais. Uma observação: nada impede de adicionar uma regra já pré-definida pela Trend Micro e fazer o Recommendation Scan, mas de forma mais limpa, para a gente saber o que aconteceu e o que foi configurado para o servidor, é interessante criar uma regra do zero e deixar que o próprio DIP adicione as regras recomendadas para os respectivos servidores no ambiente. Então agora nós podemos chegar à parte da instalação do Deep Security Manager. Tem alguns pré-requisitos. Para isso, pode acessar docs.trendmicro.com.br e buscar a documentação do Installation Guide. Dentro vai ter todos os pré-requisitos para a instalação das versões que vão constar no site. Algumas informações importantes. O Deep Security suporta até 50 agentes com banco de dados SQL Express. A Trend Micro recomenda esse banco somente para versões de teste. Para versões em produção, eles recomendam Oracle ou SQL Server e atualmente já é possível utilizar o banco PostgreSQL. Para instalar o Deep Security com base SQL Express, deve-se ter o instalador do DS e o instalador do SQL Express na mesma pasta. Caso contrário, não irá aparecer a opção de instalação para SQL Express durante a instalação. Isso funciona até a versão 9.6. Da versão 10 superior, a Trend já está removendo a opção do SQL Express e forçando a utilizar o SQL Server ou Oracle ou até mesmo o PostgreSQL. Aqui então um exemplo de como ficaria o início da instalação. Nós temos a versão 9.6 e o executável do SQL Express 64 bits. Primeiramente, executamos ele também como administrador para garantir que a instalação vai ser feita com sucesso, até porque ele vai utilizar o SQL Express para instalar no servidor. As telas são muito simples, você vai identificar que é praticamente um Next, Next, Finish, aceita os termos. Aqui pode alterar a pasta de instalação, por padrão em qualquer programa nós temos essa possibilidade. E nessa opção é onde a gente vai definir o banco de dados. Nós temos a opção embarcada ainda na versão 9.6, mas utilizamos a versão SQL Server Express, que tem uma limitação de 10 GB e também, como comentado antes, suportam até 50 agentes, recomendado pela Trend Micro. Nós temos a opção SQL Server e Oracle.
neste caso, vamos utilizar a versão SQL Express. Depois que é feita a instalação do SQL Express sem nenhum erro, caso haja erro na instalação do SQL Express, ele vai lhe redirecionar por uma mensagem onde consta um arquivo de log, onde tu pode analisar e ver o que aconteceu e depois corrigir para poder refazer a instalação do Deep Security. Nós temos aqui então a opção de Single Activation, na qual se tu informar a chave de ativação, ele automaticamente vai identificar os módulos licenciados. Ou tu pode vir aqui selecionar a opção de baixo e ativar somente os módulos que tu queres no momento. Caso tu não tenhas a chave ainda de ativação, tu pode botar para continuar sem ativar o Deep Security. Os módulos não vão ficar habilitados, tu vai ter somente o acesso ao Web Console e nada mais. Nós temos então aqui o nome que tu vai definir para o Manager e as portas de comunicação de acesso a ele. Nós temos a porta de Heartbeat, que é a porta 4120, que é a mesma porta que tu vai utilizar para fazer a ativação do agente à Web Console. E a porta de gerenciamento é a 4119. Nada lhe impede de também fazer a alteração na porta e, por exemplo, utilizar uma outra que fique a seu critério. Em alguns momentos da instalação, ele já vai lhe solicitar se quer já deixar pré-definido as tarefas rotineiras que pode configurar posteriormente no Deep Security. Essa opção é muito importante, sempre deixar marcada para que o servidor do Deep Security seja um agente de relay no ambiente, ou seja, já vai ter um agente de atualização e tu pode já sair instalando os agentes nos demais servidores e eles vão conseguir coletar as informações de patterns, componentes e entre outras atualizações necessárias. Aqui é só uma questão de coleta de informação para treino de saber que tipo de segmento é a empresa e caso haja, vamos supor, detecções de ransomware ou ataques de intrusion prevention, a Trend consegue começar a segmentar que tipo de mercado está vendo mais esse tipo de ataque. Por exemplo, vamos supor que fosse instalado o Deep Security num servidor que fica num hospital e há muita detecção de ransomware ou ataques de intrusion prevention referente a uma solução específica, por exemplo, Apache, eles conseguem já ter uma ideia de qual é a visão dos atacantes e o que eles estão procurando. É sempre interessante marcar essa opção para que também, da mesma maneira que outros clientes têm isso configurado, pois é uma ajuda em escala global. Não estaríamos só ajudando a nós, também a outros clientes e vice-versa. Um resumo da instalação e depois de instalado vai te dar a opção para abrir a interface de gerenciamento do Deep Security. Usuário e senha, que é definido na hora da instalação também. E essa é a tela do Deep Security em primeiro momento. Essa é a versão 9.6, na versão 10 o layout já muda, vai para HTML5, mas a ideia continua a mesma. Os botões estão nos mesmos lugares. Nós temos aqui então algumas questões de troubleshooting. Por exemplo, se o agente aparecer offline na Web Console, pode ser que o serviço esteja parado. Também pode ser regras de firewall havendo algum bloqueio na porta 4118, 4120 ou 4122, deve ser analisado isso também. Pode ser utilizado o Telnet para fazer o acesso ao IP e porta para ter certeza que a comunicação está ok. Caso o agente permaneça offline mesmo tendo validado essas informações, é recomendável a reinstalação do agente. No Windows, verificar se o ícone do agente aparece no canto da tela ou no gerenciador de processos na parte de detalhes como DSA.exe. Caso o DSA.exe não esteja sendo executado, é um dos motivos do agente estar offline. No Linux, então, no /etc init.d ds_agent status, ele vai te dar a informação se o agente está rodando ou não. Se ele estiver parado, é só rodar o ds_agent start ou restart. Ao atualizar os demais agentes do ambiente e os mesmos tiverem problemas para baixar ou instalar policies ou uma nova versão do agente, verifique se o agente relay, normalmente fica no mesmo servidor do DS Manager, como mencionado antes, está ativo, ou verifique se o agente em questão está no grupo onde consta o agente de relay. Isso é muito importante,
pois se o agente de relay não estiver no mesmo grupo que os demais agentes ou vice-versa, eles não vão conseguir se comunicar, mesmo havendo a liberação das portas. E uma informação importante, só é possível eleger um agente de relay se a arquitetura do sistema operacional for 64 bits, como mencionado nos slides anteriores. Então, mais uma questão de troubleshooting, resetar um agente ou ativar a linha de comando. No Windows, tu irá acessar o diretório onde consta a instalação do agente do Deep Security e vai rodar o comando dsa_control-r. Isso reseta as configurações do agente. O comando dsa_control-a dsm // o IP ou hostname 2.4120 vai ativar o agente e ele vai aparecer gerenciável depois na web console. No Linux a ideia é a mesma, porém vai mudar os parâmetros e os comandos. Então o diretório de instalação opt ds_agent e o comando é o mesmo, dsa_control, porém nós temos aqui a opção "-r", resetar a configuração do agente, e nós temos o dsa_control "-activate" e o mesmo endereço para ativar o agente à web console. Então nós temos aqui um outro caso de troubleshooting para desabilitar a autoproteção do agente. Por que isto? Em alguns momentos tu precisa remover o agente do Deep Security por ele estar com algum tipo de sinistro, ou seja, não está acessível e ou ele está gerando algum problema no server e tu não consegue remover ele, enfim. Nós temos um comando também para desativar a autoproteção dele, que também vai ser na pasta de instalação apt dsagent dsa_control "-self-protect" /0. O 1 ativa e o 0 desativa. No Windows é a mesma ideia. Acessa a pasta de instalação e "-self-protect" /0. Após isso é possível remover o agente com sucesso, sem nenhum tipo de empecilho. Um caso de troubleshooting comum é quando é instalado o agente do Deep Security num servidor onde já havia o serviço do Office Scan rodando, ou seja, o agente do antivírus do Office Scan. Pode haver alguns erros relacionados ao serviço chamado AMSP, que é a Engine Anti-Malware Self-Protection, Service Protection. No caso, é interessante remover todas as chaves de registros relacionados ao Office Scan, reiniciar o servidor para depois fazer a instalação do Deep Security. Caso isso não seja feito, a engine de anti-malware não vai subir e vai haver erro, vai informar algo relacionado ao serviço chamado AMSP. Então, remover a pasta de instalação do Office Scan e remover todas as chaves de registros relacionadas a ele. Assim, a engine de anti-malware do Deep Security vai conseguir funcionar devidamente. Caso contrário, também é possível gerar um pacote de diagnóstico para uma possível análise. Caso fique um pouco complexo, pode ser enviado esse pacote diagnóstico para a Trend Micro verificar o que está acontecendo.